Bênção do céu. Convido aqui o pastor Lucas, nosso preletor desta noite. Está com sua esposa, né? O nome dela? Vanessa. Glória a Deus, seja bem-vinda, Vanessa. Deus abençoe sua vida, sua família. E queremos agradecer a Deus pela vida. O pastor Lucas, a qual recebeu, aceitou esse convite de estar aqui nesta noite para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, estenda suas mãos para cá. Oremos, querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor. Exaltamos, glorificamos o teu santo nome pela vida do teu servo e que nesta noite ele seja canal de bênçãos, Deus, usado por ti, que tu possa estar sempre, Senhor Deus, abençoando e conduzindo a vida do teu servo, Senhor. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. 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 Quantos estão felizes de glória a Deus? Glória a Deus. Meus irmãos, sei que eu já fui apresentado, mas eu quero aqui fazer os meus agradecimentos. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui nesta casa pela primeira vez. A Deus toda honra, a Deus toda glória e toda exaltação somente ao nosso Deus. Eu sou o pastor Lucas Filho, sou da Assembleia de Deus, Deus conosco, no bairro Capuã, na cidade de Calcaia. Sou pastoreado pelo pastor Alisson Feitosa, que é o meu pastor presidente. Eu sou a segunda pessoa no ministério, para a glória de Deus, irmãos. Deus, ele tem dado crescimento àquela obra e nós estamos muito felizes de poder estar aqui. Como nosso pastor já disse, sou casado com a irmã Vanessa, que Deus abençoe a vida. Em nome de Jesus de Nazaré. Quero louvar a Deus pela oportunidade, tá bom, pastor? Louvar a Deus pela vida de cada irmão, pela recepção calorosa. Que Deus abençoe a todos os irmãos que estão aqui. Louvar a Deus pela vida do meu amigo, pastor Anderson, que foi o canal de Deus para a gente estar aqui nesta noite. Meus irmãos, quantos vieram aqui por causa de Jesus? Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 14 e o versículo é o de número 24. Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 24. Glória ao nosso Deus. Aleluia, Espírito Santo. Faça conforme você ensinar. Se o seu pastor ensina a ficar de pé, fique de pé. Se ele deixa você à vontade para ficar sentado, pode ficar sentado, tá bom? Quantos encontraram, confirme com um amém? Amém. Diz assim, Mateus 14, versículo de número 24. Diz o seguinte: todavia, o barco estava longe, no meio do mar, sendo fustigado, ou em outras traduções vai dizer, açoitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritavam de medo, mas imediatamente Jesus lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me
ir ao teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe respondeu: vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Jesus. Todavia, reparando na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus, estendendo imediatamente a mão, segurou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Assim que ambos entraram no barco, o vento cessou. Sente adorando a Jesus. Faça um favor para mim. Eu tenho 40 minutos. Eu preciso que tu redobre a tua atenção para entender aquilo que Deus quer falar contigo. Amém? Posso contar com você? Diga glória a Deus. Redobre a tua atenção. O texto que nós fizemos leitura para a nossa meditação e para o nosso conhecimento nesta noite, ele é um texto muito conhecido de toda a igreja, dos nossos altares. E quantos de nós já ouvimos pregações expositivas sobre esse texto? O texto que foi lido, ele fala-se sobre um momento da história de um dos nomes que se tornou importante na história do cristianismo. E quem é, pastor? O nome desse homem se chama Pedro. E quem é Pedro, pastor? Pedro é irmão de André. Pedro é escolhido pelo próprio Cristo, é chamado pelo próprio Cristo. Em Lucas capítulo de número 5, a Bíblia narra a história. Agora, depois de ter passado a noite inteira tentando pescar, o texto diz que pela manhã Jesus está ensinando na beira do mar. E a Bíblia diz que na praia tem uma multidão que aperta Jesus. O texto diz que Jesus ergue a sua cabeça. Quando Jesus ergue a sua cabeça, o texto vai dizer que Jesus vai avistar dois barcos. Diga comigo, dois barcos. Vem comigo, irmão. Diga comigo, dois barcos. Isso. Jesus vai avistar dois barcos. O texto diz que Jesus também vai conseguir avistar que os pescadores daqueles barcos estão fora e estão fazendo o que, pastor? Estão lavando as suas redes. Glória. Eu já vi muita gente se equivocando, dizendo que o fato deles estarem lavando as suas redes significa que eles estão desistindo, mas não. O fato deles estarem lavando as suas redes significa que eles estão dizendo: hoje pode até não ter dado certo, porém não é porque não deu certo hoje que amanhã eu não vou tentar de novo. Vou repetir para ver se alguém entende aonde eu quero chegar. O texto diz que eles estão lavando as suas redes, e o ofício ou o papel do pescador era que, quando terminasse uma noite de pescaria, ele cuidasse da sua ferramenta. E eles estão dizendo: hoje pode até não ter dado certo, mas amanhã eu vou tentar de novo. É nesse momento de frustração, é nesse momento de preparação que o texto diz que Jesus vai avistar dois barcos. O texto diz que os barcos estão vazios. Por que, pastor, que você chegou a essa conclusão simples? O texto diz que eles passaram a noite inteira e nada conseguiram pescar. O texto diz que os pescadores estão fora do barco. É de fácil entendimento que o barco está vazio. E é nesse momento que o Cristo vai entrar no barco. Percebeu que para Jesus entrar no barco de Simão pela primeira vez, Jesus não precisou que esse barco estivesse cheio, porque Jesus não tem interesse em entrar no teu barco somente quando o teu barco tem algo para oferecer a ele. Jesus está entrando em um barco que não tinha nada para oferecer a ele, porém Jesus vai pegar aquele barco aonde não se tinha nada para ter oferecido a ele e vai transformar em um altar. O texto diz que Jesus olha para Simão e disse: afasta o teu barco um
pouco da praia, para que eu possa pregar para essa multidão. O texto vai dizer que Simão agora, ele afasta o seu barco. O texto diz que Jesus começa a pregar. Jesus prega. O texto diz que o culto ou a mensagem vai chegar ao final. É tanto que Jesus vai despedir a multidão. O texto diz que logo após de Jesus despedir a multidão, Jesus olha para Simão e diz o seguinte: ô Simão, faz o seguinte, afasta o teu barco, ou em outras traduções vai dizer, leva o teu barco para o profundo. O texto diz que Simão olha e vai esperar outra pergunta. O texto vai dizer que vai esperar uma outra ordenança. A outra ordenança é o seguinte: leva o teu barco para o profundo. Para quê? Para que lá tu jogue a tua rede, porque lá tu vai pescar. O texto vai dizer que Simão agora, ele olha para o carpinteiro Jesus e vai dizer o seguinte: mestre, nós passamos a noite inteira tentando pescar e nada nós conseguimos, mas por causa da tua palavra. Oh, glória a Deus. Eu vou de novo para ver se tu entende isso aqui. Pedro passou a noite inteira tentando pescar e nada conseguiu pescar. Pela manhã ele teve que ouvir o mestre pregando, e agora o mestre está dizendo: vai para o profundo, porque lá tu vai lançar a tua rede. Percebeu, irmão, que para Pedro pescar, Pedro não precisou trocar de barco, Pedro não precisou trocar de rede, e nem muito menos precisou trocar de ambiente. O que é que Pedro precisou, pastor? Pedro só precisou de uma palavra liberada. Eu não sei se você acredita nisso aqui, mas por gentileza, levante a sua mão direita para cima, porque o céu me trouxe da calcaia para liberar uma palavra para alguém aqui. Por mais que a tua noite tenha sido uma noite de angústia, uma noite de desespero, uma noite de frustração, o salmista escreveu dizendo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vai chegar. E qual foi a alegria de Simão, pastor? A alegria de Simão era que Jesus estava entrando no barco. Levante a sua mão direita para receber. Jesus está pregando na minha boca para alguém aqui que não teve a melhor semana da sua vida, não foi a melhor semana da sua história, mas o céu me trouxe aqui para dizer: eu estou entrando no teu barco e te prepara, porque eita glória, eu vou mudar o rumo da tua história. Simão vai olhar e vai dizer: Senhor, nós não pegamos nada, mas por causa da tua palavra, oh Espírito de Deus, eu lançarei a rede. O texto diz que ele vai e lança a rede. O texto diz que vai acontecer ali a primeira pesca maravilhosa. É tanto peixe que o texto vai dizer que as redes estão a se romper. Pastor, o que me chama a atenção é que o barco agora não vai sustentar o que Jesus tem para Pedro. E o que é que Pedro vai fazer, pastor? Lembra do outro barco que estava com ele? A Bíblia diz que Pedro acena e chama o outro barco para vir ajudar. O que me chama a atenção é agora, o que me chama a atenção é que agora os dois barcos estão indo para a beira da praia, chegando na areia. O texto vai dizer que Pedro vai tomar a palavra, vai olhar para Jesus e vai dizer: mestre, afasta-te de mim. Oh Espírito Santo, oh Espírito de Deus, mestre, afasta-te de mim. Por quê? Porque eu sou um pecador. Agora olha para cá. Eu não sei se tu entendeu e se tu está pegando esse raciocínio, mas Lucas capítulo de número 5, quando Jesus entrou no barco de Pedro, o barco estava vazio. O barco estava o quê?
Vem comigo, o barco está no quê? Em nenhum momento você vai ver Pedro indagando alguma coisa. O barco está vazio e Jesus tem um livre acesso para entrar. Porém, depois que o barco se tornou cheio, quando Pedro chegou na beira da praia, ele disse: Mestre, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. E já vi daquele tipo de pessoa, irmão, que chega na igreja mais quebrado do que arroz de terceiro. Já vi daquele tipo de pessoa que quando entrou na igreja seu casamento estava indo de ladeira abaixo. Já vi daquele tipo de pessoa que quando entrou na igreja a sua empresa estava pronto para entrar em um estado de falência. Porém, foi só Jesus entrar no seu barco que a história dele mudou. E depois que a história mudou, ele esquece de Jesus e está dizendo: para longe de mim. Aí Jesus olhou para Pedro e disse: Ô Pedro, tu não entendeu, Pedro? O meu negócio não é com os peixes. Oh, glória. Não, tu não pegou isso aqui, irmão. O meu negócio não é com peixes. E aí? É porque eu não estou afim do teu peixe nem do teu barco. Eu estou afim de ti, Pedro. E o que é? É porque a partir de agora, Pedro, tu não vai mais ser pescador de peixe. A partir de agora tu vai ser pescador de homens, Pedro. Não, Deus não está interessado na tua empresa. Não. Deus quer participar do projeto, mas Ele não está interessado na tua empresa. Deus não está interessado com glória no teu casamento. Deus quer ser o centro do teu casamento. Mas o que Deus está mais interessado é no projeto que Ele tem para a tua vida. E talvez você chegou aqui indagando algo e se perguntando: o que é que Deus tem para a minha vida? Qual é o projeto que Deus tem na minha história? E prega Deus na minha boca para te dizer: tu não serás mais pescador de peixe, mas tu serás pescador de homens. Sabe o que Jesus está liberando sobre Pedro? Jesus está liberando sobre Pedro uma promessa. Por favor, eu sei que isso é chato, mas eu preciso que tu me ajude para que alguém que está do seu lado não durma. Todos nós iremos repetir a palavra promessa no 3. 1, 2, 3. Jesus libera uma promessa sobre Pedro: tu vais ser pescador de homens. O tempo passa, Pedro passa a seguir a Jesus. O capítulo de número 14 de Mateus é um capítulo interessante. Só que para a gente chegar no texto que eu li, a gente precisa entender o contexto. O que é o contexto, pastor? Eu sei que não é uma igreja inteligente e sabe do que eu estou pregando aqui. O contexto é tudo que vem depois e antes do texto que foi lido. Então, para a gente entender o texto aqui, a gente precisa entender o que vem antes desse texto. Capítulo de número 14 vai contar a história de um homem chamado por nome de Herodes. Herodes está sentado na cadeira e o texto diz que Herodes vai tomar a mulher de seu irmão para ser sua. Pega esse detalhe aqui, irmão, que precisa pegar. O texto vai dizer que Herodes vai pegar a mulher de seu irmão para ser sua. Porém, o texto vai dizer que naquela época havia um profeta. Oh, glória! E uma coisa que eu aprendi é que o profeta de Deus, ele não prega aquilo que o homem quer ouvir, mas ele prega aquilo que Deus lhe manda. O texto vai dizer, irmãos, que agora o profeta levantado por Deus vai entrar dentro do palácio do rei Herodes e ele vai carregar uma mensagem dentro do seu coração. E qual é a mensagem que ele prega, pastor? A mensagem que ele prega não é aquela que faz alguém empurrar. A mensagem que ele prega não é aquela que faz alguém chorar. A mensagem que ele prega é: ô Herodes, larga essa mulher, Herodes, porque essa mulher não é tua. A mensagem que Herodes carrega aqui, que João Batista carrega, é uma mensagem de confronto. O texto vai dizer que após ser confrontado, Herodes agora, ele planeja matar, porém ele teme ao Senhor.
para não tocar no profeta de Deus. Olha o que Herodes fez. Herodes pegou João e jogou dentro de um calabouço, dentro de uma cadeia. Meu jovem, isso aqui me confrontou quando eu li isso aqui. Sabe por quê? Porque Herodes, João Batista carrega uma mensagem verdadeira. Porém, o fato de João carregar uma mensagem verdadeira não significa que ele vai atrair para ele aplauso. Olhe para cá para você entender. Isso aqui é para quem quer ter ministério de palavra. Porque às vezes nós achamos que o ministério da palavra se limita a um rios que vai viralizar no Instagram. Achamos que o ministério da palavra são os vídeos que são postados no nosso Instagram. Só que olha para cá, eu aprendi com João Batista que nem sempre pessoas irão gostar da mensagem verdadeira que eu carrego. Por que, pastor? João está carregando uma mensagem verdadeira, mas está sendo jogado dentro de um calabouço. Tem pessoas que quando nós começarmos a pregar a mensagem que confronta, a mensagem que é verdadeira, eles não irão gostar, irão olhar, irão dizer: eu não fui para a cara dela, eu não fui para a cara dele. A mensagem que ele prega é dura demais, a mensagem que ela prega é dura demais. Mas se eu te disser que profeta de Deus, escolhido por Deus, ele não está aqui para fazer a vontade do pastor. E se o pastor não te chamar, mais tem problema não. Eu entro em ônibus e prego dentro do ônibus. Eu entro dentro de uma comunidade e prego dentro de uma comunidade. Mas uma coisa que eu aprendi é que profeta de Deus, ele não prega aquilo que as pessoas querem ouvir. Pastor, e qual é o conselho que você tem para me dar? O conselho que eu tenho para te dar é que o fato de você carregar uma mensagem verdadeira, você será rejeitado por muitos. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então não ache que quando você pregar uma palavra, alguém vai estar aqui esperando você descer desse altar para te aplaudir, esperando você descer desse altar para bater o tapinha na tua costas e dizer: tu pregou muito. Não, isso não é sobre ter chamado. Mas olha para cá, o texto diz que João é jogado dentro do calabouço. O texto vai dizer que Herodes vai dar uma festa, e a festa está tão grande que a filha da mulher que não é sua vai fazer uma dança. E a dança que ela vai fazer é diferente da dança que Davi fez em 2 Samuel, capítulo de número 6. Por quê, pastor? Porque o texto vai dizer em 2 Samuel, capítulo de número 6, que Davi até dançou, mas Davi dançou na presença de Deus. E essa moça, pastor, essa moça vem fazendo uma dança. E a dança dela é sensual. Por quê, pastor? Porque a dança que ela faz é para agradar os olhos humanos. É por isso que eu te digo que há uma diferença entre fazer as coisas para Deus e fazer as coisas para agradar o homem. O texto vai dizer que ela agradou tanto aquele homem chamado por nome de Herodes, que Herodes vai olhar para ela e vai dizer: olha, moça, pede o que tu quiseres, até do meu reino, e eu te darei. O texto diz que a moça foi em casa, se aconselhou com a sua mãe. O texto diz que ela, quando se aconselha, a sua mãe vai dizer o seguinte: olha, eu não quero metade de reino. Sabe o que eu quero? Eu quero a cabeça do profeta servida em uma bandeja. Pega isso aqui, irmão. Ela vai dizer o seguinte: eu não quero metade do reino, eu quero a cabeça do profeta servida em uma bandeja. É por isso que o diabo tem raiva de nós. Por quê, pastor? Porque mesmo diante de tantas lutas, mesmo diante de tantas guerras, mesmo diante de tantas provas, nós não abrimos mão da verdade. E quem permanece na verdade, o diabo não gosta. É por isso que o diabo investe tanto para derrubar a tua casa. É por isso que o diabo investe tanto para derrubar alguém da tua família, porque ele sabe que você está firmado na verdade. Eu vou dar uma notícia para ver se alguém pega isso aqui e acorda para dar glória a Deus. Eu estou falando sobre verdade.
não me engano, Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Oh, glória a Jesus. Se eu não me engano, é esse versículo, mas Jesus também disse em João, se eu não me engano, 17, a tua palavra é a verdade. A verdade que eu aprendi, é a verdade que eu aprendi, é a verdade que é pregado pelos nossos pais da fé. Olha para cá, por favor. O mundo lá fora está dizendo que a verdade é relativa. E o que é uma verdade relativa, pastor? Uma verdade relativa é que aquilo que é certo para mim pode ser errado para você, e isso pode se tornar uma verdade. Mas eu fico com a Bíblia. A Bíblia vai dizer que só há uma verdade. E quem é, pastor? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, e eu também sou a vida. Eu vou pregar isso aqui não é discurso de ódio, mas eu vim pregar a verdade. O mundo está dizendo lá fora que homem com homem é verdade. O mundo está dizendo lá fora que mulher com mulher é verdade, mas eu fico com a Bíblia. Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Eu fico com a verdade. Quantos gostam da verdade? Levante a mão para cima, abra sua boca e glorifique o dono da verdade. Ele é a verdade. O texto diz que cortaram a cabeça do profeta João e foi servido em uma bandeja. Olha para cá. O texto vai dizer que João, ele é filho de Isabel, filho de Zacarias. Lucas capítulo de número 1. João, ele é uma promessa feita em Isaías capítulo de número 40. Qual foi a promessa, pastor? A promessa foi que antes do Cristo haveria uma voz que prepararia o caminho para o Messias. E essa voz é a voz que clama no deserto. Além de ser o antecessor de Jesus, João também tem parentesco com Jesus. João é primo legítimo de Jesus. Jesus está perdendo alguém da sua família. Eu não sei se você sabe, mas quando Jesus veio na terra, ele veio para sentir os mesmos sentimentos que nós, veio para se envolver com as mesmas emoções que nós. Jesus está perdendo alguém da sua família. E pega isso aqui, o texto vai dizer que quando João morreu, pegaram essa notícia e foram no mestre e disseram: João acaba de morrer, mataram João. A notícia é triste. E aí, pastor, está na Bíblia, o texto vai dizer que quando Jesus ouviu essa notícia, Jesus se retirou daquele lugar. E foi para onde, pastor? O texto diz que ele se retira em particular. Para ir para onde? Para o deserto. Para onde? Vem comigo, para onde? Deserto. Por que Jesus vai para o deserto, irmão? Porque quando nós perdemos alguém, nós não queremos estar expostos. Quando nós passamos por um momento de dor, nós não queremos estar em público. Nós queremos estar o quê? Sozinho. Jesus estava querendo passar um momento sozinho. Está perdendo alguém da sua família. Alguém que preparou o caminho para ele vir. Alguém que lhe batizou. Companheiro de ministério. Jesus está perdendo alguém. É um momento de dor. Jesus está indo para o deserto para ficar sozinho. Só que alguém foi dar uma notícia. A notícia é para a multidão: olha, Jesus está indo para o deserto. Aí o texto diz, isso aqui alegra meu coração, que a multidão foi até Jesus. E o ambiente, espaço geográfico que Jesus está, se chama deserto. O ambiente que Jesus está
O espaço geográfico que Jesus está se chama deserto. E aí, pastor, percebeu que glória, a fome de Jesus era tão grande, mas tão grande. A fome por Jesus era tão grande, que quando mesmo Jesus estando no deserto, a multidão queria estar no deserto. Oh glória, era só porque Jesus estava no deserto. A multidão foi para o deserto porque Jesus estava lá. Não é sobre o ambiente que eu frequento, é sobre quem está lá. O texto diz que Jesus acabou de passar por um momento de perda. A multidão está indo até Jesus. E se tu não der glória a Deus aqui, irmão, é porque Jesus falou comigo nesse texto. Se tu não der glória a Deus aqui, é porque tu não está entendendo nada. A multidão está indo para o deserto. Jesus acabou de perder alguém. Jesus está filho de ficar sozinho. E olha para cá, o texto vai dizer que quando Jesus avista a multidão, saiu o sentimento do coração de Jesus. E qual foi, pastor? É o sentimento que está faltando no meio das igrejas. Qual é? Compaixão. E o que é compaixão, pastor? Se colocar na dor do próximo. Aí Jesus olhou para a multidão. E o texto diz que a multidão veio até ele. E o texto diz que Jesus levantou a sua mão e começou a liberar cura para aquela multidão. Vou de novo para ver se tu pega isso aqui. Jesus acaba de perder João. João, alguém da sua família, companheiro de ministério. Jesus tinha tudo para estar sozinho, para se recuperar emocionalmente. A multidão necessitada por Jesus tem fome, vai até o deserto por causa de Jesus. E quando Jesus avista aquela multidão, um momento de dor, um momento de perda, um momento de angústia, não impediu que Jesus exercesse aquilo que ele foi chamado para fazer. Glória, eu vou de novo para ver se alguém pega isso aqui. Alguém chegou aqui no seu pior momento, um momento de perda, um momento de dor, um momento de tristeza, e estava dizendo: eu não vou mais cantar nesse momento, eu não vou mais pregar nesse momento, esse é o pior momento da minha história. Acabei de perder alguém, eu vou entregar o carro, vou entregar a cadeia, eu vou dizer para o pastor que nem para a igreja eu vou mais. Jesus está falando com alguém aqui, só que eu olhei para Jesus, e quando eu olhei para esta palavra, eu vi Jesus dando um tapa na minha cara. Por quê, pastor? Porque eu olhei para o ambiente que Jesus estava deserto, o momento que ele estava, acabou de perder alguém, mas mesmo o ambiente, nem o ambiente e nem o momento que Jesus estava impediu de ele exercer aquilo que ele foi chamado para fazer. Pelo contrário, aí é que ele foi mais usado. Levante as duas mãos para cima, por favor. Levante as duas, porque não é pouca. Levante o mais alto que você puder. Eu quero liberar uma profecia aqui. E qual é a profecia, pastor? A profecia que sai da minha boca é que Deus vai te usar. É nesse tempo, momento, é nesse momento de dor, é nesse momento de luto, é nesse momento de perda, é nesse momento que as portas se fecharam, que Ele vai mais te usar. Oh, glória a Jesus. Eu não sei se você crê nisso aqui, mas eu acabo de ver uma seringa muito grande dentro dessa igreja, e Deus está dizendo: Lucas, diz para a minha igreja que eu estou dando ânimo nela. Deus está injetando uma injeção de ânimo em alguém aqui que chegou dizendo: é meu último culto, eu vou parar, não vai dar mais glória. E Deus me trouxe aqui para dizer: você não vai parar, você não vai parar. É nesse tempo e no momento que eu vou te usar.
você não está entendendo aonde Jesus está falando. Sabe o que é que o diabo queria? Que esse teu momento te parasse. Mas quebrou a cara do diabo. Porque esse momento não vai mais impedir de você profetizar, não vai. Sabe o que o diabo queria? Era que a tua voz se calasse dentro do teu lar. Mas esse momento não vai calar a tua voz naquele ambiente. Sabe o que o diabo queria? Era que você abrisse mão daquela campanha de oração que você começou. Mas o diabo vai ter que quebrar a cara. Porque nesta noite você vai sair daqui com um ânimo injetado pelo próprio Cristo. Jesus está no deserto. E o texto diz que no deserto, e olha para cá, pega se tu quiser, isso aqui nem é difícil de entender. Jesus está no deserto, a multidão chega, Jesus estende a mão e libera. É por isso que eu gosto desse Jesus. Por quê, pastor? Porque mesmo em meio a um deserto, ele sempre tem cura para me entregar. O texto diz que Jesus agora vai sentar aquela multidão. Jesus começa a pregar. Jesus começa a pregar. Eu posso ser sincero aqui, pastor? A igreja contemporânea, ela não daria um culto que Jesus estivesse pregando. Porque quando Jesus começava a pregar, não tinha hora para terminar. E nós usamos aquele versículo solto dizendo: o culto tem que ter hora de assistência. Mas você esquece de ler o que Paulo estava tratando. Paulo estava tratando sobre reverência. Mas eu nem vou entrar nisso aqui não, porque eu sei que você é um crente inteligente. O texto vai dizer, em nome de Jesus está pregando. A multidão está sendo alimentada espiritualmente. Porém, um dos discípulos de Jesus chega diante dele e diz: ô mestre, despede a multidão. Por quê? Porque já está ficando tarde. Parece ou não parece conosco, irmão? Que horas ele vai terminar essa pregação? Já está passando mais de 9. Despede, porque já está ficando tarde. E aí? É porque eles também vão ficar com fome. Aí Jesus, que não é bobo nem nada, olhou para os discípulos e disse o seguinte: faz o seguinte, já que eles vão ficar com fome, deem vocês de comer a eles, a essa multidão. Oh, glória a Deus. Oh, glória. Só para você entender, aquela multidão só de homens era 5.000, fora crianças e mulheres. Olha para cá. Os discípulos, quando ouviram Jesus falando: deem vocês de comer, um dos discípulos olhou, e eu vou falar com as minhas palavras para que tu possa entender o que eles falam. Mestre, não, e se nós tivéssemos aqui uma padaria nesse ambiente, alimentaríamos tanta gente assim. Aí Jesus olhou, eu amo esse Jesus, irmão. Jesus olhou e disse: faz o seguinte, já que vocês não têm nada para alimentar eles, vai na multidão e vê o que é que eles têm lá. O texto vai dizer que os discípulos foram na multidão. O texto diz que eles encontraram um. E quem era o pastor? Era o pastor. Era o sacerdote. Era o levita. E quem era o pastor? Um menino. E ele tinha o que, pastor? Ele tinha 5 pães e 2 peixes. E olha para cá, ele tinha pão. O texto vai dizer que os discípulos de Jesus pegaram o menino que tem pão, levaram diante de Jesus e falaram o seguinte: ó, Senhor, nós achamos um. É esse menino. Não fizeram questão do nome do menino. Está no anonimato o nome do menino. Porém, Senhor, ele tem algo. E o que é que ele tem? Ele tem 5 pães e 2 peixes. Aí, a expressão que eles vão
aqui é uma expressão de desprezo. E pega isso aqui, percebeu que quem está desprezando quem tem pão é quem tem glória. Vou de novo para ver se eu pego isso aqui. Percebeu, irmão, que quem está desprezando o menino que tem pão é quem nem tem pão? E já viu daquele tipo de gente dentro das nossas igrejas que fala de quem tem pão, mas não tem pão para alimentar? Como assim, pastor? Tantas pessoas estão dentro das nossas igrejas falando mal de pastores, mas nunca cuidou de ninguém. Vou entregar assim, irmão. Quantas pessoas estão dentro das nossas igrejas falando mal das pessoas que cantam nas nossas igrejas, mas nunca cantaram na vida? Quantas pessoas estão dentro das nossas igrejas falando mal de pregadores, mas nunca pregaram na vida? E a pergunta é: como nós podemos ser assim? Não ter pão e falar de quem tem, ou desprezar quem tem. Sabe, pastor, alguém olha para mim e está vendo, é só um menino, é novinho, e eu respeito os irmãos que são mais velhos. Eu me sinto, pelo contrário de outros, eu me sinto muito honrado de estar sentado com os meus irmãos. Porém, tem alguém que olha e diz o seguinte: é só um menino. Mas olha para cá, quando eu olho para a história desse menino, eu me inscrevi. Por quê? Porque ele até não tem nome, mas ele tem pão para alimentar alguém. E eu não tem nome, mas tem pão. Tem pão para alimentar alguém. Pastor, eu tenho que ter pão para alimentar alguém, e eu só tenho pão se eu pregar. É nada, irmão. Se alguém chegasse hoje nessa igreja, sentasse do teu lado agora, olhasse para a tua cara e dependesse da tua cara para se converter, será que ele se convertia? Oh, glória! Nós achamos que só nós temos luta. Nós achamos que só nós temos lutas ou guerras. Mas se tiver alguém do teu lado aí que você ainda não falou com ele, diga para ele assim: eu estou contigo. Oh, glória! Oh, glória! O texto diz que aos olhos dos discípulos aqueles pão não servem. Pega isso aqui para a tua vida, é um conselho. Meu Deus, eu preciso correr. É um conselho que eu vou te dar. O texto diz que Jesus, quando percebe que eles estão desprezando o que o menino tem nas mãos, Jesus olhou e disse o seguinte: faz o seguinte, já que para vocês o que ele tem não serve, faz o seguinte, põe aqui, ó. Não, você não pegou isso aqui. Aos olhos dos discípulos, o que o menino tinha não servia. Aí Jesus percebeu que aos olhos humanos o que o menino tinha não servia. Aí Jesus, para confundir, ele fez o que, pastor? Já que aos olhos de vocês não serve, põe aqui na minha mão, põe. Porque na mão de Jesus aquilo que não serve se torna milagre. Vou de novo por causa daquele povo. Porque aos olhos de Jesus, aleluia, quando ele percebeu que os discípulos desprezaram o que aquele menino tinha, aleluia, em suas mãos, Jesus percebeu nas mãos dele, não serve mais nas minhas, vai passar a servir. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que nós estamos colocando as nossas situações nas mãos erradas. As mulheres estão fazendo o que, pastor? Estão colocando os seus problemas nas mãos da cabeleireira, estão colocando os seus problemas nas mãos das manicures, e os homens, pastor, estão colocando os seus problemas nas mãos de vários amigos, em uma roda de amigos. Mas olha para cá, eu vou te dar
não tem preço na morte, não tem perseguição. Deus está dizendo: é bom te descer, mas descer para operar. É bom te descer, mas descer para operar. É bom te descer e descer para operar. Eu vou deixar você adorar aí, vamos. Espírito Santo, põe na minha mão, diz o Senhor. Oh, Espírito de Deus. O texto diz que aconteceu ali a primeira multiplicação de pães e peixes. O texto diz que Jesus alimentou a multidão. Olha o segundo motivo que eu amo esse Jesus, que mesmo em meio ao deserto, além de ele ter cura, ele não me deixa passar fome em meio ao deserto. Ele sempre tem algo para me alimentar em meio ao deserto. Eu corro para o final agora. O texto diz que depois de alimentar aquela multidão, Jesus vai dar uma ordem aos seus discípulos, e a ordem é: entrem nesse barco e passem para o outro lado. O texto vai dizer que os discípulos entraram no barco enquanto Jesus despedia a multidão. Encerro agora, prometo. O texto diz que Jesus despede a multidão, e a minha tradução vai dizer: estando ele sozinho. Ele fez o que, pastor? Subiu no monte para orar. Subiu no monte para o quê, irmão? Orar. Percebeu, irmão, que esse Jesus aqui, quando esteve diante da multidão, ele operou milagre. Mas quando ele esteve sozinho, ele subiu no monte para o quê? Orar. Aí eu aprendi uma das maiores lições do Evangelho. Por quê, pastor? Porque diante da multidão Jesus demonstrou poder. E quando ele esteve sozinho, ele demonstrou intimidade. Aí eu entendi que o Evangelho não é sobre quem eu sou em tudo. Evangelho é sobre quem eu sou quando eu estou sozinho. E a pergunta é: quem é você quando está sozinho dentro daquele quarto? Quem é você quando está sozinho dentro daquele quarto? Dentro daquele banheiro, assistindo aqueles vídeos? Deus está falando conosco. A nossa geração clama muito por dons. Pastor, é proibido, é nada, mas está esquecendo de clamar também pelos frutos. Que Deus implante mais frutos dentro das nossas vidas. Cantar é bom. Por que todo mundo quer ser cantor hoje, pastor? Porque cantar me faz ser famoso. Por que todo mundo quer ser pregador, pastor? Porque se pregar me faz ser famoso. E o fruto, pastor? O fruto não me faz ser famoso. É por isso que tem muita gente correndo atrás do dom e está esquecendo de pedir o fruto. Do que adianta profetizar e ser arrogante, irmão? Do que adianta pregar e ser mau caráter? Do que adianta cantar e comprar e não pagar? Do que adianta? Não é sobre quem eu sou em público, é sobre quem eu sou no secreto. Quer conhecer alguém? Pergunta para a esposa dele quem ele é. Oh, glória a Jesus. Pastor, você veio bater em nós. Eu sou da época, o meu avô tem 30 anos de pastoreio. Eu sou da época das Assembleias de Deus, aonde os pastores tinham um palmo na gravata, o paletó era no joelho, mas quando ia consagrar alguém, perguntava para a esposa, ia no trabalho. Já imaginou o teu pastor indo para o teu trabalho saber quem você é lá? Não é sobre quem eu sou em público. Já imaginou, jovem? Teu pastor chegando lá na tua escola e tu falando lá? Glória a Jesus. Ainda bem que isso aqui não tem, né?
competição. Você quer competir? Compete quem ora mais. Compete quem jejua mais. Quem ganha mais vida para Jesus. Compete assim. Assim como. Deixa eu encerrar a mensagem. Entrem no barco e vão para o outro lado. Jesus está em cima do monte. O texto diz que, de repente, pela madrugada, o vento é contrário. E as ondas do mar estão batendo no barco e o barco está à beira de um naufrágio. Eu imagino o desespero entrando. O desespero entrando. Eu imagino alguém se perguntando: cadê Jesus? O texto vai dizer que eles já estavam longe, no meio do mar, e Jesus está em cima do monte. Sabe o que é que me chama a atenção? É que quando o vento se tornou contrário, batendo no barco, o barco nem ia para frente nem ia para trás. Mas o que me chama a atenção é que mesmo estando longe, a Bíblia diz que Jesus, em cima do monte, avistou os discípulos. Pastor, eu entendi. É que não adianta você querer correr para longe. Não adianta querer mudar de cidade. Não adianta querer mudar de país. Mesmo você estando longe, os olhos de Jesus vai te alcançar. Não adianta querer se esconder nas drogas, porque os olhos de Jesus vai te alcançar. Não adianta querer se esconder no alcoolismo, porque os olhos de Jesus vai te alcançar. Pastor, mas eu estou longe, mas os olhos dele te alcançam. Os olhos de Jesus estão em você. O texto diz que quando Jesus percebeu que os discípulos estão à beira do naufrágio, Jesus desceu do monte. O texto diz que Jesus desceu do monte. E olha o que Jesus vai fazer. Vai caminhando por cima das águas. E eu não quero ser um herege aqui, mas para mim, pode colocar na minha conta. Para mim, Jesus caminhar por cima das águas, eu não estou tirando o mérito de que antes de Jesus ninguém caminhou por cima das águas. Mas para mim, Jesus caminhar por cima das águas é normal. Jesus, ele já tinha acalmado o vento, acalmado o mar, ele já tinha. E agora, pastor? Agora ele está caminhando por cima das águas. Oh, glória! E aí, pastor? O texto diz que os discípulos estão lá. O barco está sendo de madrugada. Imagina comigo! Um barco de madrugada, tudo escuro, sendo açoitado. Oh, glória! O desespero que não estava dentro daquele barco. O texto diz que Jesus vem caminhando naquele mar. Eu imagino tudo escuro e Jesus chegando. Tudo escuro e Jesus chegando. Tudo escuro. Quando Jesus chegou perto, os discípulos olharam e gritaram de medo, dizendo: é um fantasma! Aí Jesus olhou e percebeu que eles não reconheceram. E olha para cá, sabe quem é que não está reconhecendo Jesus aqui? É quem andava lá na frente dele. Oh, glória! Imagina nós que só queremos vir no culto quando a gente quer. Verdade. O texto diz que Jesus, quando chega perto e percebe que eles não reconheceram, Jesus vai fazer uma coisa. O que, pastor? Jesus vai falar. E o que é que ele vai falar? Não temas! Morrer! Sou eu. Sou eu. Não temas, morrer! Sou eu. É Jesus que está chegando. Aí o texto diz, e eu encerro agora, que eu vejo a minha esposa vai brigar comigo. Ele fazia tempo que eu digo que encerra no céu. O texto vai dizer que um dos discípulos, quem foi, pastor? O nome dele é Pedro. Qual o nome dele? Não vem comigo, mas qual o nome dele? E quem é Pedro, pastor? Pedro faz parte de um quadro dos discípulos, que são dos mais íntimos. Andava com Jesus para todo lugar. E o texto diz que quando Jesus falou, Pedro respondeu: Senhor! Isso significa que ele reconheceu de quem era a voz. Agora olhe para cá, você nunca ouviu a minha voz na vida. Se eu te ligasse hoje, pela primeira vez, você saberia quem era eu? Saberia nada.
Mas se alguém que é íntimo seu te liga, você reconhece só pela voz. Para reconhecer pela voz exige algo. O quê? Exige intimidade. O que Jesus está requerendo de mim e de você é intimidade. Para quê? Para que em meio à angústia você possa entender quem está falando com você. Não Jesus me trouxe aqui para dizer para alguém: eu estou silenciando algumas vozes dentro da tua casa que estavam te deixando confusa, estavam deixando a tua mente barulhenta. O espírito da depressão e da ansiedade estava batendo na porta, querendo mexer com o teu emocional. Mas o Cristo chegou aqui nesta igreja para dizer: não temas, sou eu que cheguei aqui. O texto diz que Pedro vai dizer: Senhor, se és tu, manda-me. Eu gosto dessa palavra, meu filho. Eu gosto dessa tradução. Olha o que Pedro está dizendo: Senhor, se és tu, manda-me que eu vá até ali. Agora olha para cá. Quem foi que colocou Pedro no barco? Jesus. E Pedro está dizendo o quê? Senhor, eu até quero ir, mas eu só saio daqui se o Senhor mandar. Hoje não, irmão. Senhor, o Senhor me colocou aqui, e mesmo que o vento seja contrário, mesmo que o barco esteja prestes a afundar, eu só saio daqui se o Senhor mandar. Sabe por que tem muita gente quebrando a cara? Sabe por que tem muita gente sentando em mesa que não é para sentar? Sabe por que tem gente que está se relacionando com pessoas que não é para se relacionar? Sabe por que tem pessoas que estão andando com pessoas que não é para andar? Sabe por que tem pessoas que estão falando com pessoas que não é para falar? É porque saíram de ambiente que Deus não mandou você sair. Deus me trouxe aqui para dizer: não saia de ambiente sem eu ter autorizado. Será que foi Deus mesmo que mandou você entregar o carro? Aí Pedro está dizendo: eu quero andar sobre as águas. Aí Jesus olhou e disse o seguinte: ó, faz o seguinte, Pedro, vem, fique de pé, por favor. Oh, glória a Jesus. Dá licença aqui, pastor. Jesus disse o seguinte, ó, olha para cá para tu entender. Encerrei a frente. Ô Pedro, vem. Olha para cá. Ele está com você. Fique aqui. Vou deixar de ser Jesus, eu sou. Ele é Jesus, eu sou Pedro. Olha para cá para entender isso aqui, é raciocínio, tá bom, irmão? O texto vai dizer que Jesus disse: vem, Pedro. E o texto diz que Pedro, descendo do barco, andou em direção a Jesus. Aí eu imagino essa cena aqui, ó. Pedro andando. Pedro andando. Pedro andando. Pedro andando. Pedro andando. Porém, a Bíblia diz que chegou o momento que Pedro desviou o olhar de Jesus para olhar para quem mais está. E o texto diz que quando Pedro desvia o olhar, ele começa a afundar. Começa o quê? Afundar. É isso aqui. Quando Pedro começou a afundar, é mentalidade do pregador, tá bom? Isso aqui não está escrito não, mente do pregador. Eu imagino o diabo olhando de camarote, Pedro afundando, e o diabo batendo tambor dizendo: a promessa que foi liberada dele ser pescador de homem não vai acontecer. Por quê? Está afundando. Vai morrer! Acabou, não prega mais, não sapateia mais, não profetiza mais, não canta mais. Por quê? Está afundando. Só que o diabo quebrou a cara. Por quê, pastor? Porque Pedro usou uma arma que muitos crentes estão esquecendo de usar. Qual é? O texto diz que Pedro clamou. E qual foi o assunto do clamor? Senhor, salva-me!
afundando, eu já estava preparando o divórcio, já estava preparando o final, eu já estava preparando, aleluia, dizendo que ela iria parar, que não iria mais pregar. Mas eu imagino o diabo quebrando a cara agora. Por quê, pastor? Porque quando Pedro clamou, o diabo quebrou a cara agora. Porque o texto vai dizer que Jesus, estenda a mão para mim, meu filho, estendendo a sua mão, pegou a Pedro e levantou. Pastor, por que o diabo quebrou a cara? É porque o diabo só estava olhando para Pedro afundando e esqueceu que quanto mais Pedro andava, mais perto de Jesus Pedro ficava. Oh, glória! E uma coisa que eu aprendi é que não dá para estender a mão para quem está longe, só dá para estender a mão para quem está perto. Aproveita, porque nesse culto Jesus te trouxe aqui para te dizer: a minha mão vai te levantar, a minha mão vai te levantar, a mão de Jesus vai levantar alguém aqui. Alguém estava decretando Deus me dizendo: eu estou 3 meses parando esse tempo todo. Então o ano vai desviar. Oh, glória a Jesus. Para quem está na igreja, mulher, Jesus me trouxe aqui para dizer: a minha mão está estendida. Ele está te levando. Ele vai te levantar. Ele vai te levantar. Olha ele levantando alguém aqui. Deus me trouxe aqui para te dizer: a mão dele te levanta, a mão dele te levanta, a mão dele te levanta nesse ambiente. E o mais lindo, pastor, o mais lindo é que quando Jesus levantou a Pedro, ele voltou para o barco. E o texto diz que foi só Jesus pisar no barco. Não, vou de novo. Foi só Jesus pisar no barco. E aconteceu o quê? O texto diz que o vento cessou. Eu disse para você que outra vez Jesus já tinha acalmado o vento e o mar. E aí, pastor, sabe o que é que eu imagino? Eu imagino quando Jesus está se aproximando do barco, o vento cutucando o mar dizendo: olha aí quem está chegando. É melhor a gente se acalmar. É melhor a gente se calar, porque ele vai pisar no barco. Hoje Jesus está dizendo: você não vai voltar sozinho para o barco. Jesus vai voltar contigo. Jesus está acalmando a tua tempestade hoje, meu irmão. Alguém chegou aqui desesperado, esperando por uma resposta, e Deus está dizendo: eu estou voltando contigo hoje. Urabacanto, copa da água, amanto, copa da calapaga, uremiando, copa mais. Deus me trouxe aqui para te dizer: o diabo estava achando que era o teu fim, mas eu cheguei primeiro e estou te levantando. Oh, glória! Deus está dizendo para alguém aqui: alguém chegou aqui, pastor, cantando até mim, porque está batida a minha alma. Espere Deus, pois eu ainda louvarei. Prega a Deus na minha boca para dizer: Salmo de número 46, ele ainda faz cessar as guerras, ele quebrou o arco com a balança, queimou os carros de fogo. Levante as duas mãos, ele pega o microfone, prega a Deus na minha boca para dizer: que é Deus, e sabeis que eu sou Deus. Ele está fazendo calmaria, calmaria, calmaria para a tua história. Aplauda Jesus. Louva ao Senhor. Se você quiser vir para o altar, vamos orar pela sua vida. Fique à vontade. Nada pensei, parecia ser apenas
decidi largar tudo e parar. Você se faz cultura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não vai ter sabendo. Olha suas lágrimas e vou a te falar. Mesmo que ele te pegou e não te calma, e eu já te mandou a cair. Quem mandou você parar? Pode parar, não parar, não quero vergonha do dia. Quem mandou olhar ele? Quem mandou você parar? Pode parar, não parar, não quero vergonha do dia. Não demora de parar, Deus continuou nessa caminhada. Eu sei é difícil prosseguir, quando tudo encontrar, esse cenário vai mudar, a tua chegará. Eu tenho pra cantar, quem mandou pra carreira, quem mandou você parar? Pode parar, não parar, não quero vergonha do dia. Quem mandou matar ele? Quem mandou você parar? Pode parar, não parar, não quero vergonha do dia. Glória a Deus. Nós vamos orar. Interessante, irmãos, que o pastor Vantos me ligou, aí disse: pastor, abre um espaço aí para o pastor Lucas pregar. E eu digo: tudo bem, tem um dia tal, dia tal, dia tal. Aí ele disse: tá bom, vamos contactar ele aqui. Ele disse: pastor, eu tem um dia desses que dá certo para ele. Aí eu digo: como só tem a doutrina, dia tal, aí ele disse: esse dia dá certo. Eu digo: amém. A igreja é de Deus, né? Se fosse outro pastor, diz: não, a doutrina não abre mão. Quem sou eu para tomar conta da casa de Deus, no sentido de que Deus é que está no controle, né? Ele que traz a palavra. Eu conseguia fortalecido ter falado. Pessoas chegaram e com certeza ouviram e sentiram a presença de Deus. Ele vai estar aí fora vendendo trufa, né? Glória a Deus. Quem puder comprar e ajudar, Deus vai abençoar poderosamente. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, te louvamos, te exaltamos, glorificamos o teu santo nome. E aqui, Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra pregada, o culto de ensino, Senhor Deus, foi bem direcionado, bem aplicado, e que o Senhor Deus possa abençoar todos que vierem. Abençoa aqueles que estão em casa ouvindo essa palavra, essa mensagem, que eles possam receber de ti bênção, Senhor Deus, livramento, proteção, saúde, e nós que aqui estamos, sempre estamos com certeza gratos por recebermos a um Deus poderoso, e que esta casa, Pai, seja sempre abençoada para receber pessoas que tragam, Senhor Deus, a verdadeira palavra do nosso Deus. Assim eu te oro e te agradeço, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com toda a igreja do Senhor, desde agora e para sempre. E assim também a igreja diz: amém. Amém.